Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais esse vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. Vamos analisar hoje aqui um fundo de shopping, fundo imobiliário de shopping. Foi um dos primeiros que eu investi lá atrás, porque eu enxerguei algumas questões bem interessantes nele, tá? E hoje ele deu uma reduzida aí nos dividendos, uma reduzida drástica. E se você está buscando mais informações sobre esse FII, que é o Shopping Pátio Higienópolis, SHPH11, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que as informações podem lhe ajudar bastante, certo? Primeiro vamos aqui ver o básico sobre ele. É um fundo bem antigo, já 2003, tá? Quem faz a gestão é Rio Bravo. Ele tem um mandato de renda, que basicamente é o quê? Aferir renda de quê? Do shopping que ele investe, porque ele é um monoativo. Segmento shopping varejo, ele é um monoativo. E no que ele investe basicamente? Ele investe nesse shopping aqui, que é o Shopping Pátio Higienópolis, que fica na Avenida Higienópolis, em São Paulo. E uma coisa que me chamou a atenção na época foi que, apesar dele ter essa desvantagem de ser um shopping, de ser um fundo monoativo, ele tem somente 25% de participação nesse empreendimento. Ele está numa região bem interessante aqui de São Paulo. A questão da localização, né? Bem próximo aqui ao centro, tá? Ele está próximo aqui a regiões nobres, e ele é um shopping de alta renda. E numa região em que o preço dos imóveis é bem caro ali, né? Então dificilmente tem uma barreira de entrada muito alta, dificilmente a gente vai ter a competição de outro shopping na região. O que garante uma boa estabilidade no longo prazo aí para esse shopping. Ele tá próximo de diversos pontos importantes aqui de São Paulo. Ele fica próximo de Higienópolis, Pacaembu, Santa Cecília. Enfim, ele está na região e ele serve a alta renda de São Paulo. Uma classe média alta, uma alta renda. O que quer dizer aí que é uma classe social que ele atinge que sofre menos com crise, com instabilidade, com inflação, enfim. Então, por conta disso, ele possui aí um diferencial competitivo, que me chamou a atenção na época. E vamos ver a questão do patrimônio dele e dos dividendos. Vamos ver, ó. Desde 2006 ele paga constantemente os dividendos aí com bastante solidez, bastante previsibilidade, reajustando esses dividendos ocasionalmente, sempre fazendo reajuste. Agora já teve um reajuste novamente, ó. Ele está sempre reajustando, distribuindo de forma constante. E tem um longo histórico aí, certo? Então isso é muito positivo. Ele teve essa interrupção aqui devido àquela situação que a gente teve, que eu não posso falar aqui, né? De 2020, mas logo já retomou a distribuição. Então ele tem pago aí como um relógio. Bem constante aí, certo? Bom, e hoje ele está com desconto de quase 16% aí, tá? Isso aí bem interessante mesmo, ele está com desconto bem significativo. Agora vamos aqui analisar alguns dados importantes do último relatório gerencial, que ele trouxe agora de novembro de 2022. Vamos ver aqui, ele explica o impacto o porquê que nós tivemos essa redução na distribuição. A receita foi 27% menor, porque a receita depende dos repasses do shopping para o fundo. E o shopping repassou menos por conta de obras de reforma e manutenção, porque já é um imóvel já bem antigo e necessita dessa manutenção, tá? Então a gente deve esperar agora para esse mês e para o mês seguinte uma redução na distribuição dos dividendos, mas tão logo haja essas reformas, essas benfeitorias, elas terminem, aí vai voltar ao normal, tá, gente? Não é nada aí de ficar muito preocupado, não. Bom, e aí ele é um fundo de renda passiva, ele gasta muito pouco com despesa administrativa e gerencial. Tanto é que nos últimos 12 meses ele recebeu 29 milhões aqui. E a despesa foi menos da metade, 5% aí, na média aí de 5%. Menos de 5%. Tá? A gente traz aqui alguns fundos que gastam em média 10% do que recebem, esse aqui gasta bem pouco. É um fundo bem passivo, você vai ter menos gasto com
administração, gestão, enfim. Então, isso aí é uma característica desse fundo que é bem legal, bem interessante aí. Aí vamos ver o resultado de estacionamento, o fluxo de carros. Isso aí é importante porque a gente pode ver, com o passar do tempo, como tem comportado o movimento dentro do shopping. Porque a gente tem muitas pessoas ali, como é uma população de mais alta renda, a gente tem uma predominância maior de carros aí circulando dentro do shopping. Então, em resultado, a gente pode ver que em relação... Ele traz esse percentual de aumento em relação a 2021, né, o ano passado, mas eu não gosto muito de me basear porque a gente ainda estava naquela situação de crise mundial, né, daquela doença, o vírus lá que se espalhou, né? Então, eu não acho que a gente possa tomar como referência. Hoje nós já estamos novamente com uma situação normal, não temos mais aqueles problemas, né, de fechamento de comércio nem nada. Então eu gostaria de me basear mais para 2019 aqui, ó, que é o verde claro com azul escuro no início aqui, certo? Em janeiro a gente pode ver que está bem abaixo de 2019, em fevereiro também bem abaixo, em março já está equilibrando mais com 2019, o resultado do estacionamento, em abril já superou 2019, em maio superou bastante 2019, junho superou, julho equilibrou aí com 2019. Nós estamos falando de 3 anos, tá? De comparação. Então a gente deveria ter um resultado maior, porque houve a questão da inflação também, então a gente deveria ver um resultado bem superior. A gente pode ver que está parelho ali alguns meses. Outubro você pode ver que o resultado está acima, tá? Mas novembro está abaixo de 2019. Fluxo de carros, né? A gente pode ver que todos os meses aqui tem um fluxo menor de carros também, o que com certeza desde 2019 eles reajustaram as tarifas de estacionamento, mas devido à baixa no fluxo de carros, a gente pode ver um resultado menor do estacionamento, consequentemente. Então isso aí é algo que a gente precisa ver, porque eu creio que com o aumento do número do Uber, do uso de Uber e aplicativos de transporte, isso pode se explicar, de 2019 para cá, isso pode se explicar uma queda na arrecadação do estacionamento, né? E o estacionamento corresponde a uma receitazinha até relevante total do fundo, como a gente vai ver, né? Agora, o resultado em si. A gente pode ver que o resultado das vendas do shopping, por outro lado, em relação a 2019, já está maior. A gente não fechou o ano ainda. Ele já está apresentando resultados superiores a 2019. Lógico, bem superiores a 2020, porque tudo normalizou já, né? E bem superior a 2021. A gente pode ver que em relação às vendas, está tudo de vento em popa aí, certo? Em relação a 2019, a inadimplência já está encostando em 2019, voltando à normalidade. A evolução da vacância ainda está alta em relação a 2019. Mais uma vez, eu não estou me baseando a 2020, 2021, porque a gente teve aquela situação atípica. Eu estou me baseando a 2019, certo? Então a gente pode ver que a vacância ainda está bem acima de 2019. A gente pode ver. Vamos ver aqui o fluxo financeiro, né? Aluguel mínimo, que é o valor mínimo que o shopping tem que receber, que a loja tem que pagar. Vamos ver o fluxo de 2019. 87 milhões. Aí 2020 caiu. E 2022 agora, o fluxo, nós não fechamos o ano, né? Em relação a 2019 já está 21% acima. O que mostra uma retomada boa no aluguel. A gente teve inflação alta, a gente pode dizer que ficou pau a pau. O reajuste do aluguel ficou pau a pau com a inflação esse período. Basicamente aí, certo? Então repôs bem a inflação, né? O reajuste dos aluguéis, repôs bem, tá? O aluguel variável, ele já deu uma caída em relação a 2019 de 11%, tá? Isso é um pouco preocupante, que é aquele aluguel que, se a loja vender acima de tanto, aí tem que pagar a mais aí pro shopping. O estacionamento, ele corresponde a uma fração até considerável da receita total, tá?
Porque, veja só, né, novembro de 2021 ele correspondeu a quase 12% da receita. Desculpa, né, 12%. Então ele fica na faixa de 12, 13% aí. E em relação a 2019, a gente pode ver que houve um aumento sim, mas não foi o mesmo aumento como eu mostrei naqueles gráficos, não foi o mesmo aumento significativo do aluguel, tá? De aluguel mínimo. Foi um aumento mais discreto, tá? E creio que até inclusive abaixo da inflação, certo? Mas de forma geral o fundo tem crescido, o estacionamento não vem tão bem assim, mas a maior parte, né, 88%, vem dos aluguéis, né? Como a gente pode ver, né? Então, olha lá só, né? Vestuário corresponde a 51% do total das vendas. No final das contas, o resultado dele, em 2012 ficou pau a pau ali com o IFIX, em 2015 superou o IFIX bastante. Quando teve aquela situação, ele caiu, mas não caiu. Caiu menos do que o IFIX, né? Ficando acima. E ele se mantém acima do IFIX praticamente em todo o período analisado. Um pouco acima, né? E agora teve essa queda aí de rendimento, mas ele se mantém ali junto com o IFIX, basicamente, né? E é isso. Nós temos aí o Shopping Pátio Higienópolis, uma alternativa interessante se você gosta do setor de shopping centers, em uma região que é difícil de competir, de difícil barreira de entrada. Então pode ser bem interessante. Aí ele tem mostrado bons resultados com o passar do tempo. Teve aquela situação que afetou todos os shoppings, mas eu continuo considerando um bom ativo. Lembrando que aqui é só uma análise que eu faço independente, não é conselho de compra ou venda. Mas, enfim, fale no comentário o que você acha desse FII, tá? Vamos discutir. E obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreve, tá, no canal. E até o próximo vídeo.